A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta, que leva o homem para o céu. O texto fica em João 8,32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, a pergunta que eu faço para mim e para você é: será que nós verdadeiramente conhecemos a verdade? A verdade? Será que nós conhecemos as verdades bíblicas? Será que nós estamos realmente vivendo um evangelho cristocêntrico? Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão relativizando os ensinamentos bíblicos. Estamos diante de teologias humanistas, teologias relativistas, em que aquilo que a Bíblia condena já não é bem assim, vamos rever, já não serve para os nossos dias. Será que nós estamos realmente vivendo o Evangelho? Será que quando nós olhamos para as nossas igrejas, será que nós vemos Jesus nessas igrejas? Será que a motivação dessas lideranças de centenas de milhares de igrejas é pregar aquele evangelho que Jesus pregou no primeiro século? Quando eu olho para as Escrituras, eu fico muito preocupado com o que eu vejo nos dias de hoje. Nós estamos diante de muitos ensinamentos errados. Estamos diante de duas vertentes, dois extremos. De um lado, é relativizando tudo, relativizando o pecado, humanizando tudo, é um evangelho antropocêntrico, voltado para alimentar egos humanos, para satisfazer as vontades do homem. É um evangelho puramente humanista. Do outro lado, é um evangelho em que espiritualiza tudo. Espiritualiza tudo. Então vê diabo em tudo, vê demônio em tudo. E esses dois extremos acabam prejudicando o fortalecimento das pessoas no verdadeiro evangelho. Porque uma vê pecado em tudo e o outro lado não vê pecado em nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso a necessidade de eu e você estarmos lendo as Escrituras, para fazermos como os bereanos. Lembra quando Paulo foi pregar em Bereia? E Paulo começou a pregar, os bereanos olhavam para as Escrituras para ver se... E não tem como fazer interpretação diferente das doutrinas básicas do Evangelho, não. Só se rasgar, só se você usar o termo de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Só se você ignorar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia não é inerrante. Só se você começar a dizer que a Bíblia foi escrita por homens, né, e que tem partes na Bíblia que não é inspirado por Deus e que não serve para nós. Isso tem acontecido muito. Isso tem afastado muitas pessoas de Deus. Tem muita gente se tornando religioso, mas não servo do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus também eram religiosos. E Jesus chamou eles de hipócritas, sepulcro caiado, porque só pensavam neles, viviam
uma religiosidade estereótipa, falava como cristão, até se vestia, mostrando uma suposta santidade. Eu vi um pastor pregando, ele falando para mim, gente, tem uma das maneiras de identificar um falso profeta é quando ele vai pregar. Observe se ele muda o tom de voz dele. Se ele deixa de ser ele. Tem gente que é assim, muda o tom de voz. Porque ele quer mostrar para as pessoas que ele é santo, que ele tem autoridade espiritual, que ele espiritualmente é superior aos outros. Os fariseus faziam muito isso. O falso profeta, ele gosta muito de dinheiro. Tudo que ele faz é pensando nele e nele. Melhor salário, melhor condição. O ministério passa a ser um emprego. E são essas pessoas que estão distorcendo as Escrituras. São essas pessoas que estão construindo impérios em nome do Evangelho, enquanto a palavra de Deus vai dizer, o que recebei de graça, dei de graça. Jesus ensina aos discípulos para não receber nada, não cobrar por nada. A gente vê tantos mercadejantes da fé, é tanta coisa estranha acontecendo, as pessoas cada vez mais distantes, frequentando a igreja, sendo membro de igreja, mais distantes de Deus, porque não se prega o Evangelho. E as pessoas estão, na verdade, as pessoas não estão sendo enganadas, porque o ser humano ele tem essa tendência, porque o Evangelho ele vai dizer que nós precisamos mortificar a nossa velha natureza, mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. E para muitos é muito mais fácil, para nós é muito mais fácil eu fazer um sacrifício, eu doar uma fortuna em dinheiro, né? Eu ser dizimista fiel, olha que maravilha. Sou dizimista fiel. Mas será que você conhece verdadeiramente o Evangelho? Será que você tem conhecido a verdade? Paulo vai dizer, fiel é a palavra digna de toda aceitação. É a palavra de Deus. Será que você crê na inerrância das Escrituras? Será que você crê na Bíblia Sagrada como palavra inspiradas? Palavras vindo do céu, palavras de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando eu falo a palavra de Deus, eu estou falando de toda a Escritura. Não é parte dela. Não é fazer, nem pegar partes convenientes. Partes que me agradam, partes que vai agradar o público. O que nós vemos hoje são pessoas pregando aquilo que agrada ao seu público. O púlpito da igreja virou um palco, onde as pessoas vão se apresentar, e cada um tenta fazer a sua performance. E as pessoas choram, se derramam, é uma festa. A pergunta que eu faço, será que nós estamos vivendo o Evangelho que Jesus e os apóstolos ensinaram? Possamos ficar com essa reflexão. Isso serve para mim também. Nós precisamos nos policiar todos os dias, porque nós somos tentados a seguir um caminho mais curto. O melhor caminho. Nós somos tentados sempre a fazer o mais fácil. E o mais fácil, na sua grande maioria, tem nos distanciado de Deus. Tem levado muita gente para o inferno. Porque Jesus falou, quer me seguir? Carregue sua cruz e venha. Venha. Essa nossa cruz, sabe qual é a nossa cruz? São as nossas vontades, os nossos pecados. Só que, no meio desse caminho, nós precisamos
aliviar um pouco essa cruz. Nós precisamos, deixar a nossa velha, e deixando a nossa velha natureza. A cruz é para mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos melhorar todos os dias, em todas as áreas de nossas vidas. Será que nós estamos vivendo um evangelho cristocêntrico? Será que as pessoas estão dispostas realmente a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos? Estão dispostas a carregarem a sua cruz e pagarem preço? Será? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que este dia seja um dia de reflexão. Na verdade, nós precisamos fazer essa reflexão todos os dias. Lembrarmos da cruz, lembrarmos do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E lembrar que nós precisamos... A preocupação de Deus com o povo de Israel sempre foi essa: medita na lei do Senhor. Fale com seus filhos. Inculque isso na cabeça dele, na mente deles. Os mandamentos, os ensinamentos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que vai mostrar para mim e para você que nós somos miseráveis, nós somos pecadores. E que no céu nós não vamos entrar com pecado, não. Esse pecado precisa ser mortificado. Não adianta se vestir de crente, não adianta se fantasiar de religioso, não adianta ser dizimista fiel, não adianta ser ofertante, não adianta distribuir cesta básica para pobres, não adianta. Tudo isso é bom, tudo isso é bíblico e é de Deus. Precisamos fazer realmente. Mas não é isso que vai te levar para o céu. Porque naquele grande dia, Jesus irá buscar a sua igreja. E a sua igreja precisa ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E para que isso aconteça, é necessário fazer aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você mudar a sua atitude, o seu comportamento, começar do zero, esquecendo das coisas passadas, olhando para frente. É isso que nós precisamos fazer. E andando com Cristo, aprendendo com Cristo, se transformando em um verdadeiro seguidor de Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Pesquise sobre a palavra de Deus. Ore quando estiver lendo a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo te direcionar, para que você não seja contaminado com essa teologia relativista, com essa teologia humanista, com essa teologia antropocêntrica que estão pregando por aí. Estão pregando um cristianismo sem Cristo. Essa é a verdade. Dois extremos. É um carnalizando tudo e outro espiritualizando tudo. Tanto um como o outro tem afastado milhares de pessoas da presença do Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando em nome de Jesus. E que você tenha um dia na presença do Senhor, confiando nele, passando por cima das dificuldades, das lutas, perseverando até o fim em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.